E aí, pessoal, bem-vindos ao Lembrete Geek. Hoje a gente vai conversar sobre o filme da Netflix, O Diabo de Cada Dia. Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho para sempre receber as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto. Então hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre o filme, tudo que eu achei e também vou deixar o link do livro aqui para vocês, caso vocês queiram comprar também, porque tem o livro lançado pela Darkside. Eu ainda não li, pretendo ler em breve, mas caso vocês queiram comprar, compre pelo meu link, que assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, a gente tem não somente um protagonista nesse filme, e a gente pôde observar que temos várias histórias sobre vários personagens, então abrange um pouquinho de cada um, tendo como foco o Arvin, que é interpretado pelo Tom Holland, mas a gente vê que todos os personagens eles têm um determinado foco em sua história e tudo mais. Porém, tudo gira em torno daquela cidade e tudo também gira em torno de um certo fanatismo religioso, né? Todos são bem obcecados pela religião. Então nós temos o pai do Arvin, é ele que vai dar início nessa história, né? A gente conhecendo um pouco da história dele, que é interpretado pelo Bill, que fez o Pennywise de It, né? Então a gente vai ter um pouco da história dele, contando como ele é e o porquê dele ser assim, né? Nós temos já a mãe dele, ela é super religiosa, fervorosa, ao extremo mesmo. E no filme ele se chama Willard, então a gente tem o Willard, ele participando, né, da guerra e tudo mais. E a mãe dele até fez uma promessa que caso ele retornasse, ele iria se casar com uma moça lá da igreja. Porém, ele já está apaixonado por uma outra moça, que é com quem ele realmente vai se casar. Mas ele mesmo não é tão religioso assim. Então a gente vê que o Willard, ele presenciou cenas durante o tempo que ele serviu, né, na guerra. Então ele presenciou coisas lá que traumatizaram ele profundamente. Então ele reage de forma violenta, vamos dizer assim, a certas coisas. Mas aí depois que ele se casa, a moça está grávida e tudo, eles conseguem arrumar uma casa e ele resolve acertar as contas com Deus para que nada de ruim aconteça com ele e a família dele. Então para isso ele resolve construir um santuário lá no quintal de casa, lá um pouquinho afastado lá da casa. Então ele resolve construir esse mini santuário lá para poder conversar com Deus todos os dias. Então nós temos o Arvin, que é o filho dele, né? Então ele cresceu e ele já está uma criancinha e tal. Então a gente vê que ele é uma criança um pouco solitária, que sofre bullying na escola e tal. E o pai dele fala pra ele que ele tem que esperar os momentos certos e não deixar nada barato, entendeu? Mas saber quando revidar. Então até mesmo o pai, ele tem alguns momentos em que alguns adultos chacotam dele e tal. E aí ele leva o Arvin pra ver do que ele estava se referindo. Então ele bate ao extremo nos caras, ele espera o momento certo pra pegar cada um. E o Arvin presencia tudo aquilo, mas ele vê aquilo como algo natural. Então o Arvin cresce dessa maneira. E aí nós vamos ter algumas cenas, né, da mãe e do pai do Arvin, e os dois vão acabar falecendo, e o Arvin vai carregando tudo aquilo com ele. Nesse meio tempo nós teremos outros personagens que terão suas histórias abordadas. Nós teremos o pastor da igreja, que ele é muito doido mesmo, e a moça que, entre aspas, era para se casar com o Willard. Então, na verdade, ela se interessa por esse pastor e aí os dois acabam se casando e tem uma filha que se chama Lenora. Mas esse cara, ele é tão fanático e tão doido e tão perturbado ao extremo por conta de religião que acontecem várias coisas e acaba que os dois são mortos. E aí, a Lenora, ela fica sendo criada pela avó e pelo tio do Arvin. O Arvin, ele mora com os pais, né? Esse pastor doido aí, ele é interpretado pelo Harry, que é quem fez o Duda lá, o primo do Harry Potter lá, então ele é interpretado por ele. Nós temos também um casal, vou deixar também a fotinha aqui pra vocês, que o Jason Clarke, ele é quem fez lá o pai lá em Cemitério Maldito.
E nós temos a Riley, que vai interpretar a Sandy, então os dois são um casal. E eles são um casal de fotógrafo que gostam de umas fotografias bem inusitadas. Eles gostam de oferecer carona para as pessoas que estão aí na estrada. E eles gostam de fotografar muitas coisas inusitadas, então eles não são tão bonzinhos assim. E nós temos o ator Sebastian, ele vai interpretar o xerife da cidade, mas é um xerife bem corrupto, que tem coisas aí por trás e que ele faz tudo para conseguir o que quer, né? E agora ele quer se candidatar, né? Então ele precisa de aparentar ter uma boa impressão para as pessoas, né? Para sua candidatura. E ele é irmão da Sandy. E por fim nós temos a Lenora e o Arvin já grandes, os dois morando juntos, junto com a avó. Realmente a avó do Arvin, né? Mas ela pegou a Lenora para criar. Então os dois são considerados meio-irmãos. Então eles moram juntos com a avó e com o tio. E aí o que acontece? Nós temos o surgimento de um novo pastor lá na igreja, né? Porque o pastor está sendo afastado e tal. E aí nós temos o surgimento do novo pastor lá, que é o Robert Pattinson. E a gente vê que ele não é um modelo de pastor, de reverendo. E ele também é muito doido, muito perturbado. E assim, não só com as ideias, mas nas suas atitudes e suas ações. Então a gente vê que... A gente vai vendo que... Gente, é terrível. Então o que acontece, né, minha gente? Vamos lá. Não vou contar muitos detalhes agora, mas eu vou falar que o Arvin, ele é o único que não é um fanático religioso. Então, de uma certa forma, o caminho de todos esses personagens estarão ligados ao do Arvin. Então a gente vai ter várias coisas ruins acontecendo ao redor dele, várias coisas ruins nessa cidade, envolvendo tudo e várias coisas. E ele vê que ele é o único capaz de resolver toda aquela situação. Então, com os exemplos que ele teve do pai, de lidar com aquelas coisas, de se expressar, ele toma violência para si, né? Então ele não vê a violência como algo ruim, então ele aproveita dela para poder resolver os problemas à sua volta. A gente tem até a mesma cena que ele presencia com o pai, ele repetindo essa cena já enquanto já maior, né? Ele repetindo a mesma cena que o pai dele com outras pessoas que estão fazendo mal contra a família dele. Mas enfim, a gente vê que o Arvin vai tentar lidar com toda aquela situação e acaba que junta tudo e todo mundo lá e ele é o único que pode salvar tudo. Então eu não vou dar muitos detalhes a partir de agora, então é isso. Agora eu vou falar o que eu achei. Bom, eu gostei bastante do filme, eu tava bem na expectativa. O filme, ele às vezes dá uns saltos temporais, às vezes ele tá no passado, às vezes tá no presente, então a gente tem que ficar bem ligado nessas partes, nessas cenas. Mas de uma forma geral, eu gostei muito e gostei muito da atuação de todos os personagens e de como foi transcorrido o filme e a gente vê de uma certa forma que como, independente de ser de religião, né, a gente tem um fanatismo religioso aqui, mas a gente vê também como o fanatismo em qualquer área, mesmo, eu acho que isso é muito ruim, né? A gente pode sim gostar muito de uma coisa, mas não ao ponto de ser totalmente extremista. Então, é aquele filme, tem aquele suspense, tem aquela história, eu gostei bastante porque a gente pôde saber e conhecer um pouco de todos os personagens. Então, não tem muita enrolação, então, assim, quando tem as partes de ação, papum, e se embora, não tem aquele nervosismo, aquela coisa angustiante que deixa a gente na expectativa. Não, já pega e já acontece logo de cara, mas isso não foi um ponto negativo, eu gostei bastante. E são 2 horas de filme, então tem bastante coisa acontecendo aí. Então eu acho que por conta disso, né, de ter que ser direto nessas cenas de ação, né, por conta de ter um protagonismo maior entre vários personagens. Mas no geral é isso, eu gostei bastante do filme, eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo, eu tenho instigado vocês a assistir, caso ainda não tenha assistido. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se eu deixei de falar alguma coisa importante. Então é isso, um beijão e até! Tchau!